Fala gurizada, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal. Nesse vídeo, o assunto pode ser um pouquinho polêmico, galera. B450M Gaming da ASUS. É bomba ou não é bomba? Há muito tempo eu venho falando sobre essa placa-mãe aqui no canal, venho falando nas minhas redes sociais, mas assim, o que eu falo exatamente, tá bom? Eu não falo que a placa é bomba, mas eu falo que na época, pelo menos, naquela época em que eu comecei a falar, existiam melhores na mesma faixa de preço. Porém, pessoal, a placa, ela só tem um defeito do meu ponto de vista. Ela não tem dissipador no VRM. Se ela tivesse dissipador no VRM, seria excelente a placa, sendo bem sincero, né? E por que eu tô falando isso? Por que eu tô fazendo um vídeo sobre isso essa altura do campeonato? A B350 saiu fora, não deve voltar mais, tá? Deve ter saído de linha, provavelmente. Então, eu vejo muita gente optando por comprar a B450M Gaming da ASUS, né? No lugar. Só que aí o que acontece? Eu só de bater o olho naquela placa, eu já sabia os limites dela, eu já imaginava e sempre fiz vídeo baseado nisso, tá bom? Devido à experiência que a gente tem aí, de já ter visto muita coisa durante todos esses anos. Só tem um rapaz, o nome dele é Giancarlo Dalmédio, nome bonito, né? Nome de Lorde que ele tem. Ele é um cara bom, assim, para escrever artigo, pessoal. E o artigo é uma coisa que realmente entrou aí em, como é que eu posso dizer? Entrou em desuso, muita gente acaba não lendo. Hoje em dia, infelizmente, na informática, muita gente quer informação na ponta da língua para ontem, o pessoal não pesquisa. Mas nesse vídeo, nós vamos sentar aqui no computador, eu vou mostrar para vocês aí, vou dar uma passada rápida lendo o artigo do Giancarlo para que vocês possam ver e entender. Já confirmava o que eu sabia, mas é só para deixar claro para vocês para que serve essa placa-mãe, até onde você pode utilizar uma placa-mãe dessas, né, no seu computador, em que situações. Vamos lá então, vou dar uma olhadinha aqui no review do Giancarlo, porque ficou sensacional. Eu vou deixar, é claro, esse review, link na descrição para quem gosta de ler um bom artigo. Bom pessoal, olha só então, que delicinha que nós temos o review na mão, né? Review Asus Prime B450M Gaming BR, o Giancarlo Dalmédio. Esse review eu ia analisar a Asus Prime, beleza, ela tem bastante coisa, tem USB 3.1, suporta SSD NVMe com velocidade máxima, faz RAID, faz tudo aí, o que é uma placa que a gente já está acostumado aí por padrão, tá bom? Aí ele mostra o unboxing, mostra o que vem na placa, que é bem básico, é só um CDzinho ali, tem um cabo SATA, não tem nada demais na placa. E aqui ele mostra, ó, a carinha da placa. Como eu falei para vocês, ela não tem dissipador no VRM, certo? O que é o VRM? É o circuito de alimentação do processador. São esses MOSFETs e as bobinas aqui que alimentam, dão energia para o processador. E o que seria o dissipador? Seria aquele pedacinho de metal, de cobre, enfim, dependendo do projeto, onde fica em cima desses MOSFETs com o thermal pad. O que é o thermal pad? É como se fosse um condutor térmico, porém é como se fosse um pedaço ali de... Como é que eu posso? Não seria um plástico exatamente, enfim. Escrevam um thermal pad no Google que vocês vão ver, tá? Então a gente está mostrando aqui o detalhe da placa. E quais são os pontos-chave aqui que eu considero para levar essa placa ali para entender mais sobre essa placa? Primeiro vamos falar de suporte de memória. Eu já falei muito sobre isso em vários vídeos do canal, no grupo do Facebook, nas lives que eu tenho feito no Facebook também, sempre fazendo as lives. Suporte de memória AMD Ryzen é basicamente exclusivamente do processador. Aqui nesse review o Giancarlo vai testar um 2700X que conseguiu fazer 3.333 MHz na RAM, porém, na mesma placa, na mesma situação, com a mesma memória, no 3800X ele conseguiu 3.600 MHz ou 3733, tá? 100% estável, ou seja, a placa não é um fator limitante para poder usar memória de frequência alta. Ele mostra aqui, ó, USB 3.1, tá? Uma placa básica, tá? Uma placa de entrada. E aí ele fala exatamente aqui a questão dos componentes. Quem desejar saber exatamente os componentes dessa placa, modelo, marca, etc., link na descrição, não quero aprofundar nesse assunto, mas como eu falei, ó, não tem dissipador aqui no VRM, não tem nem aquele furinho para quem sabe tentar colocar um, tá bom? Agora veja bem, pessoal, Asus B350M Prime Plus, a antecessora, se eu não estou enganado, a antecessora dela, vamos dar uma olhada, tinha dissipador no VRM, entendeu? Vocês podem ver aqui, ó, as chapinhas aí de metal que dissipavam calor. O projeto é praticamente o mesmo, certo? Só que ela tinha dissipador no VRM. A Asus fez um corte de custo quando foi para a B450. Agora veja bem, eu tenho quase certeza que a Asus vai colocar de volta esse dissipador nas B550 que estão aí para sair do forno, tá bom? Que a B550 é feita aí para rodar nativamente com processadores Ryzen de terceira geração, sem precisar de atualização de BIOS, aquela coisa, tá bom? Então vamos lá, ele fala os detalhes de alimentação, ele fala muitos detalhes técnicos interessantes, ele vai mostrar alguns testes aqui de processador. Inclusive ele vai testar um 2400G citando que ele consome a mesma corrente do que um R5 3600. Então vamos lá, qual que é o ponto-chave aqui do Gian?
Ele tem um termômetro, mas eu só quero chamar a atenção de vocês antes para o seguinte. Vamos prestar atenção aqui agora, por favor. O Jean fez os testes em bancada. A temperatura ambiente estava alta, entre 29 e 31 graus. Ele cita isso no review, mas ele fez teste em bancada. O que significa o seguinte: se você mora numa região mais quente, tem um gabinete, dentro do gabinete está essa placa, gabinete fechado, não é bem ventilado, aí pode ser mais complicado ainda, tá bom? Então levem isso em consideração. Vamos lá. Resultado: frequência das memórias. Ele optou por usar um 3800X para ver o limite que ela conseguiria. O objetivo foi verificar se a placa-mãe pegava 3733 com essa estabilidade. Então vamos lá. Foi possível obter estabilidade a 3733. Então, como eu falei, o limitador de frequência de memória é o processador e não a placa-mãe. Mesmo essa placa-mãe só tendo uma fase de alimentação para memória. Enquanto o 2700X foi possível entrar no Windows com 3466, mas estabilidade só 3333. Beleza. E aqui a gente vai falar do temperatura do VRM. Como vocês podem ver, no teste com 3800X, 31 graus. E no restante ali, 29 graus ali em base. Olha só. Primeiro processador 2700X com TDP de 105 watts, corrente próxima de 100 amperes. Os VRM aqui no teste de estresse do CPU, tá? Batendo 120 graus. É uma coisa bem complicada. Nessa imagem do lado, ele colocou um fan, um cooler em cima dos VRM, baixou para 65 graus. O que significa que se a ASUS tivesse colocado um dissipador no VRM dessa placa, teria sido um resultado bem melhor e a gente não teria problema com temperatura, porque a placa é boa, mas faltou esse detalhe no projeto. Então ele testou aqui com 2600X, 100 graus, é muita coisa, tá bom? 3800X, por incrível que pareça, 83 graus em estoque, e aqui com overclockzinho 94 graus. Ainda é alto, mas o engraçado é que terceira geração, por ser 7 nanômetros, a corrente exigida é menor. Bacana ver isso, que ele consome menos do que os outros, tá bom? O overclock ele fez 4350 com 0.35V, bateu 94 graus bem, isso é muito, tá? Lembrando que ele fez teste em bancada. Dentro do gabinete, o céu é o limite. Agora, olha só, R5 2400G, que seria a mesma coisa que um R5 3600. Nós temos aqui, ó, 2400G com 1.4V, 68 graus. Então, para você usar essa placa com R5 3600, daria de boa, sem problemas. Mas mesmo assim precisaria daquela tensão ali com a ventilação do seu gabinete, tá? Se for um gabinete muito fechadão, você pode ter problema de temperatura. O que acontece quando esquenta muito? Primeiro, que diminui a vida útil da placa. Segundo, pode ocorrer o throttling. O que é o throttling? O processador vai baixar a frequência dele para não danificar a placa-mãe, ou ele em si. E aí você perde desempenho, né? Teria queda de FPS em jogos. Então, assim, eu achei bem legal esse review, porque o Jean, ele dissecou toda a parada, ele falou dos componentes, ele mostrou realmente o que acontece. Isso é o que eu já imaginava, tá bom? É tipo assim, é uma placa, se tivesse dissipador, você usaria com 3800X em praticamente qualquer situação. Essa aqui é a tristeza, é uma placa barata e boa, sobe memória numa boa, faz um overclockzinho tranquilo, só faltou o dissipador no VRM. E aí você tem aquela questão, ou você tem um gabinete muito ventilado, ou você põe um cooler em cima, enfim. Essa placa-mãe eu recomendo que você utilize com os seguintes processadores então. 3400G, 3600, 3600X. 3700, 3800, se for um gabinete fechado, com pouco vento, você já sabe o que vai acontecer. Vai passar de 100 graus. Ah, no review não passou, mas no gabinete vai passar porque o Jean estava na bancada. Então assim, processadores para essa placa eu recomendo isso. Me assustou o 2700X 100 graus assim na tora, então não é placa para ele, tá bom? Abaixo dele tudo bem, tá bom? Então assim, processadores Ryzen primeira e segunda geração de 8 núcleos? Não. De 6 núcleos? Vai, beleza? Terceira geração, 3700, 3800X? Vai ter que cuidar com a ventilação, senão você vai ter problema. 3600, 3600X de boaça, 3400G de boaça, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. É um vídeo simples e rápido. Por que eu fiz esse vídeo? Porque é a opção que está tendo. De repente você não é um cara que vai meter um 3700, 3800X, vai colocar só um R5 3600, 3600X, pode usar essa placa. E você já viu que ela sobe ali 3733 na RAM, tá bom? Quem tem dúvidas sobre memória RAM, eu quero deixar só uma sugestão de vídeo aqui do nosso canal para vocês, que é o seguinte, olha só. É só entrar no canal, coloca RAM, aí tem uma tela aqui, ó, de standby, memória RAM, limite, frequência, overclock, SMP. E aqui eu falo tudo. Falo se você misturar um pente de 8 GB com um pente de 4 GB, o que acontece. Se as memórias tiverem latências diferentes, o que acontece. Eu falo de limite de frequência de memória em placa-mãe Intel, eu falo da AMD.
eu mostro aqui, por exemplo, igual eu falei para vocês agorinha, essa questão aqui ó, de placa-mãe Asus com processador Ryzen terceira geração, sobe até 4.400 na memória, depende da memória, é claro. Eu falo também a questão, tipo assim, dependendo de quantos pentes de memória você tem que acessar o seu manual para saber onde está. Não tem muita informação nesse vídeo para poder complementar essa questão aí, beleza, pessoal? Mas é isso. Vocês gostaram do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder dicas como essa e a gente se vê em uma próxima. Grande abraço e até mais.